A paz do Todo-Poderoso, amados irmãos em Cristo, ovelhas do Senhor. Que a paz do Todo-Poderoso esteja no seu lar, na sua casa, família, parentela e no seu trabalho, em nome de Jesus. E que as bênçãos do Senhor, que são provenientes desta paz, desta relação, dessa intimidade com Deus, possam se multiplicar na sua vida e que o Senhor lhe conceda experiências profundas no seu dia a dia. É muito importante termos experiências com o Senhor para podermos dar testemunho e falar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Vamos meditar nesta manhã, neste início de manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Vamos meditar em Gênesis 37, uma história fantástica, cercada de ciúmes, cercada de sonhos, cercada de planos que foram frustrados de repente, mas adiante o Senhor cumpre aquilo que estava no coração de um dos seus filhos, que nós vamos ler agora. Gênesis capítulo 37, versículo de número 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue." E seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para ele por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Temos aqui a história de Gênesis capítulo 37, que é um capítulo muito rico, importante você ler, você meditar. Leia esse capítulo depois desse nosso culto pela manhã e veja, acompanhe a história nos seus mínimos detalhes. Quando Jacó tinha um carinho muito grande por José, ele tinha uma afeição por José, e esse carinho, essa visão que Jacó, eu até creio que esse carinho, essa visão, esse sentimento que ele tinha por Jacó, era algo de Deus na visão do próprio Jacó. Então ele tinha um carinho por José, por motivos, creio eu, até mesmo espirituais. Então ele faz uma bela túnica para José, dá para essa túnica para José, e se você for ler os versículos anteriores desse mesmo capítulo, você observa que José teve um sonho. E esse sonho, ele coloca os seus irmãos sendo submisso a ele. José não planejou isso, José não quis isso, entenderam? Mas foi algo que Deus fez na vida de José. Então, como algumas pessoas às vezes não sabem a sua posição dentro do contexto familiar, do contexto social, do contexto ao qual a pessoa vive, ela às vezes entra em profundas crises emocionais. Isso é notório, isso é fato, nós vemos isso com uma certa frequência em algumas famílias. Não há nenhum problema você ser chamado para ser o segundo, o terceiro ou o quarto
se é que poderíamos dizer em grau de importância. Mas sempre tem aquele que é o agregador, sempre tem aquele que atrai pessoas, sempre tem aquele que une pessoas e outras coisas que essa pessoa número 1 faz, que consequentemente é uma pessoa sonhadora, uma pessoa que deslumbra situações em potencial e dessa mesma forma que a pessoa vê a vida, isso lhe permite às vezes ser mais bem-sucedido financeiramente. Isso acontece em várias famílias. Como eu falei, não há nenhum problema se o seu segundo estarmos debaixo de um primeiro, ou estar debaixo de um primeiro ou de um segundo. Eu tenho que saber qual o meu papel. Ou eu desempenho bem o meu papel, ou eu me perco sendo primeiro, segundo ou terceiro. Amém, irmãos? Então, qualquer que seja a minha posição, se eu não assumir aquilo que eu sou, eu vou ter dissabores, principalmente emocionais, comigo mesmo, que é o pior de tudo. Eu preciso estar bem comigo. Você precisa estar bem com você. Desempenhe o teu papel. Está fazendo isso em paz? Faça, que o Senhor é contigo. Só que os irmãos de José pegaram José, jogaram ele num poço, né, como a própria Bíblia diz, né, no capítulo 37 de Gênesis, em que diz que o poço estava vazio, a cisterna estava vazia, ou seja, estava sem água. Jogaram ele num poço seco, pensaram até mesmo em matá-lo, simplesmente por inveja, por ciúmes, pensaram em uma atitude extremamente drástica. Apenas Rúben não concordou com aquela atitude. E felizmente um dos irmãos falou: para que nós vamos matar o sangue do nosso sangue? Então, dos males o menor. Eles decidem vender José para os ismaelitas. E José, ao ser vendido como escravo, ele vai para o Egito. Só que se você for continuar lendo toda a história de José, você vai observar que os planos de Deus, eles se cumprem em nós. Mesmo em algum momento da nossa vida, nós termos vivido por um pouco de tempo, ou algum momento, passado pelo vale da sombra da morte, ou ter passado pelo fundo do poço, como José passou. Ou seja, o Senhor trabalhou para que José saísse daquele poço. E José, ao ser vendido como escravo, se destaca no Egito, se destaca com o faraó, se destaca na sua administração pessoal, familiar e até mesmo chega ao ponto de trazer admiração sobre si perante os líderes do Egito e desempenha um importantíssimo papel em alguns momentos marcantes daquele povo. Esse José não teve o seu sonho apagado. Esse José, o Senhor cumpriu o que tinha na vida dele. Esse José enfrentou situações de grandíssimas controvérsias, de grandíssimo conflito emocional, tanto com a sua família, os seus irmãos, né, os filhos de Jacó, como também enfrentou situações gravíssimas com aquela mulher que o desejava ardentemente. Ele decidiu não tocar naquela mulher. Ou seja, o Senhor viu as situações que ele enfrentou, com a sua postura, com a sua firmeza, com a sua determinação em ser fiel ao Senhor. Ele toma decisões importantes na sua vida, que o levam a ser um grande destaque, não só para a família de Jacó, que quando veio a seca, quando veio a fome,
seus irmãos foram se curvar perante ele, cumprindo o sonho que José tinha quando mais jovem. Como também ele teve grande destaque no momento em que o Egito passou por grande dificuldade. Ou seja, o teu papel, o teu desempenho familiar, social, profissional, ele precisa passar por lisura, transparência, honestidade e principalmente temor ao Senhor Deus. Tema ao Senhor. O princípio de toda sabedoria é temer a Deus. E isso era uma característica marcante de José. Mesmo estando no fundo do poço, o Senhor aprove reverter essa situação. Ou seja, amados, medite em Gênesis capítulo 37. Leia, veja que história maravilhosa. Qualquer que seja a situação que você esteja agora, o Senhor vai te livrar. Confie nele, ele é o nosso braço forte. Amém, amados? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Assim como ele deu livramento em várias situações a José, que o Senhor, nesta manhã, neste dia, te dê o livramento pela mão forte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, toma esse dia em tuas mãos. Deus, dá-nos a vitória. Nós decretamos, Senhor Deus, agora a vitória em nossa casa, vida, família e parentela. Deus, estamos observando guerra espiritual todos os dias. Todos os dias temos visto conflitos espirituais que são travados, Senhor Deus, nas regiões celestiais. Mas nós temos sentido, temos visto e temos observado. Mas, Senhor, lhe pedimos a tua bênção, a tua vitória e a tua intervenção. Venha agir a nosso favor. Venha agir a favor da sua igreja. Venha agir, Senhor Deus, a favor das suas ovelhas, naquelas que estão no seu aprisco. Estamos no seu aprisco, Senhor Deus. Portanto, atue, opere maravilhas, Senhor Deus, porque isso são promessas suas. Obrigado, Senhor Deus. Dá-nos vitória na justiça, dá-nos vitória em nossas causas, dá-nos vitória na nossa saúde. Senhor, opera maravilhas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. Nunca esqueça o que a Bíblia nos diz. O que ganha almas, sábio é. Divulgue a palavra de Deus. Compartilhe nossos cultos, nossas orações e as nossas leituras bíblicas. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Paz seja com todos. Amém.